Um podcast sobre a linha do Volga? Sim, o Movimento Cívico pela Linha do Volga apresenta o Volga em Movimento, um podcast onde os seus impulsionadores apresentam e debatem sobre as últimas novidades relativas à linha do Volga. Embarque connosco neste podcast que promete deixar o Volga em movimento. Lá vai o comboio do Volga, lá vai pelos montes a habitar. Lá vai o comboio do Volga, bata fogo, lá vai ele devagar. Lá vai o comboio do Volga, a lançar fumo para o céu. Bata fogo pela serra, pouca terra, a caminho de Viseu. Bata fogo pela serra, pouca terra, a caminho de Viseu. Olá a todos, o meu nome é Bruno Soares e sejam uma vez mais muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Volga em Movimento. Hoje trazemos a segunda parte deste episódio, onde damos continuidade ao nosso debate que se realizou na estação de São João da Madeira e que contou, claro está, com a minha presença, com a presença do Aníbal Bastos e do Mário Pereira. A primeira parte deste episódio terminou com uma questão que o Aníbal deixou no ar. É precisamente aí que vamos voltar para dar início à segunda parte do segundo episódio do Volga em Movimento. Há aqui uma questão que deixámos no ar, é que se há valor ou verba para fazer uma ligação direta ao Porto, nós deixamos a questão, porque é que não há um orçamento, ou a verba, não é neste caso, para fazer a obra e uma remodelação total na linha do Volga. É isso que nós deixamos no ar, porque estamos à espera, esperamos estes anos todos, desde 2011 a 2022, para o arranque das obras entre Loureiros de Meios e Santa Maria da Feira, e estamos desde 2011 à espera da obra no troço central. Esse é um assunto que vamos debater mais à frente, Aníbal, mas tu como grande utilizador da linha do Volga que foste, e continuas a ser, evidentemente, vou falar no transbordo em Espinho. Aquilo que está previsto neste momento é o prolongamento à superfície da linha até à estação principal, ou seja, aqueles 400 metros que distam entre a estação de Espinho Volga e a estação central de Espinho. O objetivo é que se prolongue a superfície, a linha, para que o transbordo seja uma coisa mínima, seja uma coisa de minutos. E horários concertados? Como diz o Mário, claro, com horários concertados em que permitam o transbordo o mais rápido possível. Aníbal, isso para ti, achas que é um impedimento, achas que é um incómodo assim tão grande que existe esse transbordo, desde que ele seja feito praticamente descendo uma escada rolante? Achas que isso para ti seria um incómodo demasiado grande ou achas que não haveria qualquer problema? Não, eu acho que essa é a solução mais óbvia e mais eficaz neste momento. Neste momento e no seu todo, porque, como eu disse logo no início, acho que não estou a ver uma solução, eu não estou a ver a solução ser direto ao Porto, onde nós vamos criar uma situação total de uma linha métrica para uma ibérica. Acho que não há compreensão desse assunto. Acho que não há mais debate sobre o assunto nesse sentido. O debate só atrasa, eu quero nem atrasar a obra. É assim, faz o transbordo, é como já dissemos várias vezes, quem anda de transporte sabe que os transbordos não são problema, os transbordos existem diariamente nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, então por isso é que até aqui em São João da Madeira onde estamos, tem um acesso ao centro coordenador de transportes para facilitar o transbordo de uma pessoa que sai do autocarro para o comboio. Mas se o problema do transbordo é assim uma coisa tão grande, pode-se fazer uma ligação da Bitola Estreita à linha do Norte com comboios Bibitola sem mudar a bitola. E essa ligação, Mário, desculpa interromper-te, essa ligação no futuro, não é? Se, digamos, a CP apostar realmente na compra de comboios Bibitola, que já existem na Suíça,
que já existem na Suíça e permitem que comboios de via métrica possam circular em comboios de bitola larga, neste caso em bitola europeia, mas poderia ser facilmente adaptada à bitola ibérica. Podemos ter não só de futuro uma ligação direta ao Porto, criando uma ligação com a linha do Norte, em Espinho, mas também uma ligação direta a Coimbra, com uma ligação à linha do Norte em Aveiro, correto? Exatamente. É porque isto é uma região que tem o Entre Douro e Voga 300 mil habitantes, a região de Aveiro, que é a Águeda Albergaria, pronto, não estou em memória quanto tem, mas sei que o distrito de Aveiro tem 700 mil pessoas, muitas estudam em Coimbra, muitas vão ao hospital em Coimbra, em Aveiro, no Porto. Nós não precisamos só de uma ligação ao Porto, não entendo porque que então uma K7 é sempre só o Porto quando nós precisamos de estar ligados ao resto do país. Então, Aníbal, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu queria acrescentar aqui uma coisa, é que nós estamos a ser acusados nesta campanha de defender a linha do Voga só para turismo, mantendo a via métrica. Sim, olha, é um tema bastante interessante, Aníbal. Ainda bem que falas nele. E isso é uma mentira clara, porque vejamos, quando fundei o movimento cívico da linha do Voga, em 2011, diziam que iam fechar o troço central, não por falta de... Não, Aníbal, deixa-me corrigir-te, desculpa. Iam fechar a linha toda. A linha toda. A linha toda. Sim, no por governo falta de Passos Coelho, sim, a correção é correta. Que era uma coisa... O PSD fala muito na linha do Voga agora, mas foi o PSD que a quis fechar. Continua, Aníbal. E queriam encerrar a linha, como o Bruno corrigiu e bem, e depois queriam, mais à frente eu falei só do troço central. Em 2013? Em 2013, quando houve descarrilamento. Mas falaram antes, na penúltima viagem que fiz com o Bruno, nesse troço, antes do encerramento, queriam já encerrar esse troço, depois de querer encerrar a linha total. Porquê? Porque diziam que não havia passageiros. E nós o que é que vimos? Passageiros de Oliveira das Meias a viajar de Oliveira das Meias a Cernada do Voga. Para irem para onde? Para Aveiro. Então, se não havia passageiros, diziam os jornais e os postos entendidos de ferrovia, e nós, com nossos próprios olhos, vemos os passageiros. E nós hoje também vemos os passageiros. E a outra coisa é que nós estamos a ser acusados pelo senhor que disse ser antigo da ferrovia só por turismo. Mas vejamos bem, nós estamos na via métrica, numa linha de montanha. O turismo faz-se já dentro da motora normal. Não é preciso vir aqui o comboio a vapor. Porque vejamos, nós estamos na Europa e falando de outros países, por exemplo, o Japão, no outro continente. Desligamos a televisão ou vamos à internet, por exemplo, lá, comboios via estreita. Aparece logo problemas. Exato. E onde é que está a linha? Numa linha de montanha, e não é um comboio a vapor ou um comboio... São comboios normais, não é? Existem comboios a diesel como este? Exatamente. E este também pode ser adaptado à eletricidade. E nós vejamos que uma coisa é que nós chegamos lá e são todos cómodozinhos, os comboios, e tem passageiros e as pessoas chegam lá e falam: mas nós já viemos aqui visitar isto, ou vamos aqui, ou vamos àquela cidade, ou àquele ponto. Porquê? Porque estão a fazer turismo por si mesmo. Muitas vezes as pessoas vêm aqui para ver como é que é a linha de montanha. Ou seja, não tem necessariamente a ver com o tipo de comboio histórico. Tem a ver com a própria infraestrutura em si. Exatamente, porque se esta linha for uma linha ibérica, como quer o PSD, o PS e os entendidos da ferrovia neste momento, alguns supostos entendidos, não é? Supostos entendidos, como eu disse anteriormente, a linha do Voga vai perder o seu interesse natural, porque hoje é uma via métrica, amanhã vai ser igual às outras, está tudo igual. O material de linha métrica português só pode andar nesta linha porque é a última linha. Exatamente, é a última linha. Bem, acho que podemos começar então agora. O troço central é cá, o Aníbal pegou no assunto e é verdade. As pessoas, se não usavam a linha antigamente para ir para Aveiro, é porque havia um transbordo desnecessário em Cernada, quando a ligação para Visa já estava fechada e as pessoas tinham que mudar de comboio em Cernada, como me aconteceu a mim, que a primeira vez que ia a São João da Madeira foi em 2013, vim de Águeda e tive que esperar 1 hora em Cernada pelo comboio seguinte, sem explicação nenhuma. A questão é que os horários estavam e estão mal feitos, podiam ser muito melhores. A verdade é que nós, para termos esses horários, precisamos ter infraestrutura. E aí vamos entrar no tema... nós estamos a ser deturpados. E aí vamos entrar no tema... Mário, já falamos sobre isso. Vamos entrar então no tema do troço central e o atraso das obras que ainda não começaram, já deviam ter começado no terceiro trimestre do ano anterior. Querias acrescentar algo, Mário? Acabando isso, é que pegam em alguma coisa que a gente diz que há a possibilidade do turismo para deturpar a nossa mensagem e dizer que nós só queremos a linha para turismo.
Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. É dizer que há uma opção de turismo, é dizer que só queremos a linha para turismo. Isso é deturpar as nossas palavras. Pá, é um golpe baixo e não roça a difamação. Porque, na verdade, nós aqui no movimento estamos preocupados essencialmente com duas coisas muito importantes. Que Serviço de passageiros regular. Isso é o ponto número 1. E aquilo que nós queremos é a efetiva modernização da linha, de preferência poupando os cofres do Estado, porque não estamos sequer com intenções de esbanjar dinheiro. Existe aqui mesmo ideias que são pura vaidade. Não existe, portanto, uma explicação técnica em que se diga não, a linha tem que ser alterada para a bitola ibérica. Essa explicação técnica atualmente não existe, muito pelo contrário. Acreditamos que muita gente que faz campanha para essa alteração está apenas a seguir uma vaidade, uma pura vaidade, e que não é justificada tecnicamente. Portanto, nós agora temos outros assuntos, isto na minha opinião, claro, temos outros assuntos muito mais importantes a debater, e o início das obras do troço central é uma delas, porque se nós queremos ter a linha do Voga funcional desde de Espinho até Aveiro, o troço central tem que estar pronto, tem que estar apto, e isso não acontece, isso não acontecendo, limita a operação ferroviária da linha, porque não temos os comboios estão limitados para fazer a sua manutenção e os próprios horários estão efetivamente limitados. Aníbal, queres acrescentar alguma coisa sobre isto, sobre o atraso das obras do troço central? Não, para já não, eu deixava a palavra para os meus colegas, o Mário começou já com este assunto, ele tem uma opinião mais finalizada deste assunto, parece-me. Eu gostaria de ouvir a opinião do Mário e depois também estou passando à minha, porque comecei falando desse transbordo. Então, talvez aqui, até mesmo para deixar o Aníbal mais à vontade sobre este assunto, relembrando o Aníbal, porque ele presenciou esse acontecimento. Foi em 2013, houve um descarrilamento, se não estou em erro, em outubro de 2013, houve um descarrilamento junto à estação de Iul. Sim. A estação de Iul que está fechada, que era agora foi neste momento é um simples apiadeiro, exatamente. Houve esse descarrilamento, o Aníbal curiosamente pôde captar fotograficamente esse momento, e nós na altura comentamos internamente no movimento que poderia estar para breve o possível encerramento do troço central, muito por culpa desse acidente. E a verdade é que no mês seguinte o serviço de passageiros nesse troço foi suspenso, e está suspenso desde então, ou seja, nós não temos o serviço de passageiros nesse troço, a velocidade está limitada apenas a 10 km/h, visto que a infraestrutura está completamente degradada. Estamos em 2022, estamos em 2023, em 2022 já deveriam ter começado as obras, e neste momento o que temos digamos, é uma mão cheia de boas intenções, mas uma mão cheia de nada, não é isso, Mário? Uma mão cheia de nada, não. Sempre começou a renovação integral de via entre Feira e Oliveira das Meias. Por isso é que refiro-me concretamente ao troço central. O troço central é uma mão cheia de nada. A única coisa que nós vimos acontecer foi uma colocação de uma estrutura metálica em Oliveira das Meias que, aparentemente, é boatos, não temos nenhuma confirmação pela IP de que será verdade, mas pronto, o que nos vieram dizer populares foi que é uma estrutura para meter uma oficina provisória, porque a obra será 24 horas no resto do troço. Pegando nesta questão dos descarrilamentos, nós sempre anunciámos, desde o encerramento, que os descarrilamentos eram sucessivos. Ou seja, podia ser algo até premeditado para o encerramento. É sempre descarrilamentos na linha de Voga, descarrilamentos na linha de Voga, e nós fomos mostrar, até com um vídeo há uns tempos, como é que eram as condições naquele troço. O movimento foi contactado por Jornal Público para falar sobre o troço central. Na altura até fui eu que falei, por acaso, numa reunião partidária que houve, em que o Ministro das Infraestruturas esteve aqui presente, e até disse que a IP são registradas de Portugal. Porque notava-se do anterior Ministro, a quem nós agradecemos o empenho que sempre teve na requalificação da linha do Voga e que trouxe melhores condições a esta linha, o empenho na requalificação da linha e da ferrovia um pouco em geral, e o mesmo empenho não acontece pelas infraestruturas de Portugal, que nem sequer refere os 100 milhões ditos pelo Ministro para a requalificação da linha. Havia uma opinião do Pedro Nuno Santos e havia outra opinião das infraestruturas. O que nós queremos é datas, queremos que o Governo nos diga datas. O Sr. Ministro João Galamba, que tutela a pasta, que nos pudesse responder qual é a data precisa em que vão começar as obras, se já há vencedor do concurso. Queremos datas, queremos obra, mas queremos datas, que sabemos que estas coisas demoram,
ninguém questiona isso, não são coisas burocráticas, demoram e é preciso os materiais, é preciso os vencedores, tudo isso demora. Ok, diga-nos uma data, está atrasada. É preciso celeridade. É preciso celeridade, são muitos anos e esta obra é urgente. O povo desta região precisa de melhores soluções de mobilidade, até porque a alternativa rodoviária não existe, não temos autocarros diretos. O IC2 está completamente saturado, não é? O IC2 está saturado. A linha poderia ser uma alternativa. Temos ligações para o Porto de autocarro, não temos para Aveiro e o próprio, como é que se diz? Para acabar com tem que haver um incentivo à utilização de transporte público e para isso é haver horários. Desincentivar o uso do automóvel. Exatamente, estava a faltar a palavra. E precisamos de melhores ligações e temos a infraestrutura, é preciso arranjá-la. E depois, claro, a própria infraestrutura, como temos aqui o centro coordenador, tem que ser coordenada com os transportes existentes até para servir Aroca e Valdecâmara, como já se falou. O troço central é preciso e a Albergaria à Velha merece melhores transportes. A Águeda merece uma ligação ao norte e estamos um pouco espantados porque Jorge Almeida sempre foi... Era isso que queria te perguntar, Mário. Realmente no meio desta polémica que houve com mais a norte, sobretudo nos concelhos integrados na área metropolitana do Porto, tem havido essa polémica, os presidentes de Câmara têm-se manifestado, mas onde estão os presidentes de Câmara da Albergaria à Velha e de Águeda, neste caso António Loureiro da Albergaria à Velha e de Jorge Almeida de Águeda, até agora não se manifestaram, mas eles também têm todo o interesse em que a linha seja recuperada no seu todo, não é? Da parte da Albergaria nunca vimos interesse nenhum. Da parte da Águeda, o Presidente da Câmara de Águeda tem sido um exemplo para os restantes autarcas, porque é o autarca que mais defende esta linha, e nota-se, uma pessoa basta consultar um horário, em Águeda há 11, são 11 ou 12, não sei precisar o número, mas pronto, são 11 ou 12, é uma questão de ver o horário, circulações, e aqui temos 8. E ainda é a única autarquia que apoia o passe social dos alunos a utilização do comboio. Exatamente. Como vejamos que isso foi, eu ainda há bocado dei o exemplo do Japão, no Japão acontece a mesma coisa. E nós na Europa temos a mesma coisa também em Espanha. Temos ferrovia via métrica de qualidade. Agora é preciso a obra. Exatamente. Se isto é uma obra na sua extensão total para executar até 2025, porque é que ele não arranca? Porque é que ele não está a ser feito? E nós estranhamos que Jorge Almeida, que sempre foi um defensor acérrimo da linha, não esteja a intervir nesta questão, porque acredito que a Águeda não quer uma ligação só a Aveiro, não é? A Águeda quer uma ligação ao resto da linha. Com a falta de comboio no troço central, também perde, como Presidente de Câmara, visitantes na sua cidade. Também perde todo o distrito e todo o concelho perde. Fica a Albergaria e a Águeda têm todo o interesse, ou deveriam ter, não é? Todo o interesse que a linha fosse recuperada o quanto antes, em bitola métrica, porque para além, é uma solução mais rápida, acho que todos concordam comigo, é uma solução mais rápida, mais eficaz, permite o turismo, portanto, a Albergaria tem todo o interesse nisto, a Águeda também. Nós gostaríamos que tivessem a zona industrial, os trabalhadores, a Albergaria tem uma zona industrial enorme que está a desenvolver-se, ainda há pouco abriu lá a restauração e tudo. Mesmo em Travanca, em Oliveira das Meias, tem uma zona industrial muito mas as pessoas precisam de transporte para o seu trabalho, precisam que haja comboios compatíveis com os horários dos turnos, porque isto não é só o turismo, nós não defendemos só o turismo, estão sempre a dizer que defendemos só o turismo, não. O turismo acontece naturalmente, como já referi há pouco, por isso não estou a ver o porquê de dizermos só falamos no turismo, porque isso não é verdade, isso é uma ilusão, como é a ilusão da... Como é a ilusão ibérica. Exatamente, como diz o nosso slogan, a tal ilusão ibérica que nós rejeitamos com motivos fundamentados, obviamente. Em relação a este debate, não sei se existe mais algum assunto que queiram ou que acham pertinente acrescentar. Nós gostávamos de ouvir, talvez pessoalmente, que nunca foi possível, falar com o Presidente da Câmara de Oliveira das Meias, com o Presidente da Câmara de Águeda. Eu, como fundador do mesmo, gostava de ouvir essas pessoas, porque nunca foi possível eles pronunciarem-se sobre o assunto. Achas que nunca houve uma grande abertura para escutarem os impulsionadores do movimento, é isso? Exatamente, nunca houve, porque nós tentamos falar com o Partido Socialista Local, em Oliveira das Meias. E veio o Bruno Aragão, mas eu queria falar com o Presidente da Câmara, porque ele é que defende a ilusão ibérica. Ele em Oliveira das Meias começou com isto depois de Rebelo de Martins e nós perguntamos, porque já... Não só Oliveira, nunca reunimos com a Câmara da Feira, nunca reunimos com a Câmara de São João.
Nós reunimos com a Nem com a imprensa, Despinho também, neste com a caso. Despinho, nós reunimos com a Também, imprensa também. e depois Estávamos como a ouvir esses presidentes da Câmara, mas pessoalmente, se fosse possível, eu acho que é possível, se não forem eles que mandam representante, mas um representante que venha falar connosco seriamente. Ou seja, agora então aproveito aqui eu para acrescentar um assunto. Acho que vai haver um colóquio. Houve um jornal de São João da Madeira, penso que foi o Labor, que divulgou que vai haver um colóquio dia 2 de Fevereiro no Europarque. Foi regional. Foi o regional? Ok, Mário. Em que se vai debater a linha do Volga. Que eu saiba até agora, ninguém do movimento foi convidado para isso. E também no Correio da Feira disse que ia haver não sei se era uma sessão, se era uma conferência, acho que a palavra usada foi conferência, penso que seria dia 18 às 6 da tarde, no Europarque, também não nos convidaram. Nós reunimos com alguns representantes dos partidos, mas uma coisa é reunir com um partido, outra coisa é reunir com o responsável eleito da autarquia, porque no meu ver e no ver toda a gente aqui do movimento, os partidos são uma coisa, os presidentes de Câmara são outras que deviam estar acima dos partidos. E nós queremos é reunir com quem toma as decisões. Ou seja, Aníbal, aquilo que lançaste aqui foi um apelo para que as entidades municipais nos passem a dar mais ouvidos, é isso, não é? Sim, é isso mesmo. E mesmo a comunicação social, eu quero aqui deixar um agradecimento à comunicação social, naturalmente que nos ouve, que nos divulga o nosso poder de resposta a este assunto, porque nós no Labor Regional, o Correio da Feira e mesmo a nível nacional, o público, o Jornal de Notícias tem falado, mesmo a SIC Notícias tem dado poder de resposta, e a nível regional nós muitas vezes apelamos aos mesmos para nos divulgar as nossas comunicações. E muitas das vezes, mesmo nós com quase 8.000 seguidores na nossa página do Facebook e nossos seguidores nas redes sociais, o Instagram ou mesmo o nosso YouTube, nós muitas das vezes temos que apelar à comunicação social local para divulgar a nossa poder de resposta, que devia ser logo. Nós defendemos um transporte, como disse o Mário, a nível nacional importante e a nível regional ainda mais. E isso não está a ser defendido pela comunicação social local também. Mário, achas que sentes que deves fazer alguma correção àquilo que o Aníbal disse, ou também concordas com as palavras dele? A posição do Correio das Meias é pouco imparcial, o jornal deve ser imparcial. E nós temos razão de queixa de alguns, o do regional não temos razão de queixa, sempre divulgou quase tudo o que o movimento faz e a causa, e de uma forma imparcial até. O Defesa de Espinho igualmente, pronto, o Correio da Feira começou agora, o Notícias de Aveiro é um jornal que sempre divulgou tudo. Há jornais que divulgam, há jornais que não divulgam, também é uma questão que cabe à direção de cada jornal decidir o que é que quer fazer. Agora, se vão reportar um assunto, que é o caso do Correio das Meias, é fazê-lo de forma imparcial, não é andar aí a publicitar petições. Exatamente, isto porque a causa que nós defendemos no movimento, nós somos bastante ativos nas redes sociais, mas muitas pessoas não têm acesso às redes sociais, portanto acaba por ser a imprensa também um dos meios que nós temos para divulgar a nossa mensagem. A parcialidade da organização social, muitas das vezes. É isso mesmo que nós nos queixamos. Sim, acho que esta é uma luta que diz respeito a toda a gente e da imprensa aquilo que esperamos no mínimo é imparcialidade. Acho que isso é o mínimo que se pode exigir. Bom, Aníbal, Mário, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, o podcast já vai longo. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes por isso, mas de facto tínhamos muito assunto, muito tema para debater. E portanto acabamos por nos alongar mais um bocadinho, mas achamos que os assuntos mereciam isso mesmo, mereciam essa atenção da nossa parte. Bem, da minha parte penso que é tudo, da parte do Mário Pereira e do Aníbal Bastos também. Este foi o segundo podcast do Volga em Movimento, esperamos estar cá no próximo mês. Obrigado por nos ouvir, um abraço a todos.